Estou de volta com o seu canal de comunicação para falar do calorão que tem feito, gente. Esses dias aí estão demais, né? Agora, você sabia que nem sempre a sensação de calor, o calor que a gente sente na pele, equivale à temperatura que é registrada lá no termômetro, tá? Essa diferença se chama sensação térmica, né? Que tem como um dos fatores a umidade relativa do ar. Geralmente, o calor que sentimos é muito maior do que está apontando no termômetro. Já percebeu isso? Veja na reportagem do Carlos Dourador. Sol, calor e temperatura nas alturas. Mas nem sempre o grau registrado no termômetro é compatível com o calor que a gente sente. Essa diferença tem um nome, é a sensação térmica. O especialista explica que a temperatura real que aparece nos termômetros é medida a partir do grau de agitação das moléculas do ambiente e que é verificada pelo equipamento. Sensação térmica é como as pessoas percebem a temperatura, né? A gente tem uma temperatura que ela é prevista pelos modelos, que é o que é informado. E aqui é medida pelo termômetro e ela é medida normalmente num abrigo. Para ter uma padronização da temperatura medida ao longo do mundo inteiro, existe um padrão. E aí o termômetro ele fica encapsulado para que todos tenham a mesma referência. Quando você sai e vai para o sol, naturalmente essa temperatura já é um pouco maior. Então, assim, existe uma diferença da temperatura que é prevista, da temperatura que é medida no padrão e da temperatura que a pessoa percebe quando ela está no sol. Já a sensação térmica é definida pela associação de outros fatores. É uma conta que leva em consideração a temperatura, a velocidade do vento e a umidade relativa, mas principalmente a umidade relativa. Então, por exemplo, eu fiz uma conta prévia, uma conta matemática não é tão simples, mas ela mas dá para explicar mais ou menos assim. Se eu tiver uma temperatura de 30 graus e uma umidade de 60%, a sensação térmica estimada, né, porque depende de cada um, ela vai para 33 graus, ou seja, adiciona 3 graus a 60% de umidade. Quando a gente vai para 90% de umidade, aí essa sensação, essa estimativa de sensação térmica, ela já passa para 5 graus. 100% a gente não calcula porque 100% é quando chove. Sempre que os dias de sol aparentam estar mais quentes do que os termômetros marcam, a sensação térmica entra em jogo. É que a partir do fenômeno é possível traduzir melhor o calorão que a gente sente. Ou seja, apesar do medidor marcar uma temperatura, a nossa percepção é bem mais elevada. Quem pode, aproveita para se refrescar na praia. No litoral norte do Rio, a dos Cavaleiros, em Macaé, é uma das mais frequentadas. A água cristalina, a longa faixa de areia, a presença dos guarda-vidas e a infraestrutura urbana fazem com que o local se torne ideal para o banho de mar. Hoje está bem gelada, igual ontem também, está muito gelada, mas assim, tá muito de boa, tá gostoso de nadar. E dá para refrescar? Muito. Segundo o meteorologista, esse calor extremo começa a amenizar a partir de domingo à noite. Mas e quem não consegue dar um mergulho? Como faz? Piscina ou banho de mangueira. Bastante hidratação, né? E roupa leve. Procurar sempre estar nos locais mais frescos, né? Usar bastante o protetor solar. Só na base da água, chuveiro, muito chuveiro, né? De manhã água gelada e de noite água gelada. E tem ficado tão quente que sabe aquela história de fritar ovo no asfalto? Então, é possível acontecer. As cores mais escuras, elas absorvem mais calor. Então, se você bota uma superfície branca no sol, ela vai absorver e vai esquentar muito menos do que uma escura. Normalmente, o asfalto ele já é preto, a frigideira de teflon ela é preta, então ela absorve muito mais. Então, se uma temperatura está a 40 graus, numa frigideira exposta ao sol na maior temperatura, pode passar de 60 graus. E aí você bota um ovo ali e realmente ele vai fritar. Ele leva menos tempo para fritar do que se fosse no fogão, né, que você atinge uma temperatura mais alta.